Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas aqui é o professor Gustavo e nesse vídeo nós vamos falar sobre duas perspectivas éticas que, a depender das doutrinas éticas, das correntes que a gente estuda sobre ética, a gente pode agregá-las, classificá-las de diversas formas. Então essa classificação entre doutrinas que a gente chama de uma ética deontológica e uma ética teleológica são duas doutrinas ou dois conjuntos que dentro deles a gente pode colocar vários pensadores, certo? Então a gente vai falar na aula de hoje sobre ética deontológica versus ética teleológica. Um primeiro ponto bastante importante que vocês devem ter em mente é que o teleológico aí não tem a ver com teológico, né? Que é o estudo de religiões e tal. Então é teleológico, é uma outra perspectiva que tem a ver com consequência. Bom, mas por que a gente está falando sobre isso? A gente tem que pensar que diversas, diferentes perspectivas, elas fundamentam a moral no cotidiano. O que é essa fundamentação da moral? A gente vai decidir se uma ação é moralmente correta ou moralmente incorreta. E para a gente decidir se é correto ou não correto aquilo que a gente está tomando de ação, que a gente está realizando, nós temos que ter uma perspectiva ética que nos ajude a ter ali os elementos que nos vão ajudar a julgar se tal coisa funciona ou tal coisa não funciona, se tal coisa é correta ou não é correta. Então, qual o critério, né? Essa aula a gente está estabelecendo qual o critério que permite nos dizer se uma ação é correta ou não é correta, se uma ação é moralmente correta ou moralmente incorreta. Se eu disser, olha, Roberta, olha, Rogério, olha, Fabiana, vocês estão agindo moralmente corretos ou moralmente incorretos? E aí vocês vão me perguntar, mas professor, em que? Em que você está se fundamentando? Né? Então, é essa fundamentação da moral que a gente vai dividir hoje em duas perspectivas, deontológica e teleológica, que são duas palavras um pouco difíceis, mas vocês vão entender como que elas se concentram e como elas nos auxiliam à classificação desse tipo de conteúdo. Bom, então, por que a gente está falando isso? Porque quando a gente vai distinguir se uma ação é correta ou incorreta no ponto de vista moral, a gente vai estar trabalhando com um critério. E esse critério é fundamentado em quê? Na ética. Então, ali vocês têm na disciplina a parte do jornal lá que eu montei para vocês, né, o jornal O Ético que eu coloquei lá, e esse jornal ele tem a segunda edição, então na primeira edição a gente tentou diferenciar, a gente colocou lá os elementos que a gente diferencia moral de ética, e agora na segunda edição a gente se aproximou aí e melhorou e tentou desenvolver as perspectivas da ética deontológica e da ética teleológica, certo? Bom, ética deontológica. O que é uma ética deontológica? Qual é o critério que a gente vai usar para definir, a partir da ética deontológica, se uma ação é moralmente correta ou moralmente incorreta? Como eu coloquei lá para vocês, e depois vocês podem ler com mais calma, a gente usa a obra de Immanuel Kant, que é um pensador prussiano, né, lá do século XVIII e XIX, mas do século XVIII, ele morreu em 1804, começo do século XIX, e esse pensador, ele vai definir algumas coisas que são importantes para a gente. A primeira delas é que ele diz assim, ó, há deveres absolutos que não podem, em momento algum, em circunstância nenhuma, serem violados. Então, não importa a situação, você tem um imperativo categórico. Essa palavra, essas duas palavras, né, esse conceito de imperativo categórico é um conceito central para Kant. Então, não importa a situação. Há um conjunto de deveres que nunca podem ser violados em hipóteses algumas. Então, uma ação é boa quando ela é realizada com o objetivo de cumprir esses deveres, de cumprir esse imperativo. Então ele diz assim, uma ação ela vai ser moralmente correta quando ela pode se transformar numa lei universal. Ou seja, você vai agir daquela forma
não importando as situações. Vai ser sempre uma ação. Então, essa ação, ela é uma ação moralmente correta, porque ela é uma ação que ela está baseada no imperativo categórico. Imperativo categórico é como se fosse uma lei universal. Vale para todo mundo, vale em qualquer situação, vale em qualquer tempo. Então, essa é uma perspectiva da ética deontológica, tá? Agora nós vamos passar para a perspectiva da ética teleológica, que a gente pode usar também um termo chamado ou ética consequencialista. E aí no consequencialista a gente já começa a entender por que a gente chama dessa forma. O pensador que a gente utilizou lá no jornal O Ético é o John Stuart Mill. Lá eu conto um pouco da história dele, trago algumas questões. Mas ele vai dizer assim, ó, o que vai dizer se uma ação é moralmente correta ou incorreta, como o próprio nome diz, consequencialismo, é a consequência dessa ação. Então, é a consequência que me define se uma ação é moralmente correta ou moralmente incorreta. Então, o valor de uma ação, o valor moral, né, de uma ação vai depender da consequência, vai depender da situação. Então, diferentemente de uma ética deontológica, a ética teleológica, ela coloca aí essa perspectiva da situação. A depender da situação, você pode tomar uma ação e essa ação ela ser moralmente correta. Numa outra situação, você pode tomar essa mesma ação, mas por causa da situação, ela não é moralmente correta. Enquanto Kant, na perspectiva da ética deontológica, vai dizer o seguinte: olha, é um dever, é um imperativo categórico. A ação vai ser sempre tomada dessa forma, porque a gente segue alguns valores que são absolutos, né? Que não importa, não tem tempo, não tem situação, não tem lugar. E aí o John Stuart Mill, ele vai falar o seguinte: se as consequências da ação são boas, então é uma ação moralmente boa. Se as consequências da ação são ruins, são más, então é uma ação má. E ele vai dizer assim: uma ação é boa quando a gente consegue maximizar o prazer que essa ação traz, e prazer aí a gente pode entender também como bem-estar, o bem-estar que essa ação traz para o maior número de pessoas possíveis. Então, se você vai tomar uma ação, uma determinada ação, por exemplo, numa empresa, e você tem uma ética teleológica, você diz, essa ação vai trazer mais bem-estar, maior bem-estar para o maior número de empregados, maior número de pessoas que trabalham nessa empresa? Se sim, segundo uma ética teleológica, é uma ação moralmente correta. Se não, não é moralmente correta. Já para Kant, depende se essa ação a gente consegue transformá-la e colocá-la numa lei universal. Se a gente colocasse ela em qualquer situação, ela vai ser uma ação boa ou não? Então essa é a diferença que a gente é fundamental para essa aula, que é entre ética deontológica, e que a gente usou um pensador aí para usar, para exemplificar, que foi Immanuel Kant, e a partir das ideias de Immanuel Kant a gente viu uma ideia muito importante, que é a ideia de imperativo categórico, e a outra ética é a ética teleológica ou a ética consequencialista, que a gente usou John Stuart Mill, tá? E aí é bastante, a partir disso a gente consegue diferenciar essas duas éticas e a gente consegue ter algumas ideias do porquê uma ou do porquê outra, tá? Então, espero que tenha ajudado. Até mais, bons estudos.